É como eu interpreto o cara, né? Pelo visual. Pela voz, Como ele pelo visual e falaria, tal, né? E ele fala... Ele tem essa voz meio... Em inglês. De locutor, de repórter, uma coisa, né? Então eu fazia todo ele aqui, que é totalmente diferente do Joel, que é eu. Sim. Quando eu fui fazer o Joel, por exemplo, eu me coloquei naquela situação. É uma catástrofe, o mundo acabou, eu tenho que proteger a minha filha. Pois é. E como eu acho que eu faria aquilo tudo, porra. Pô, entendeu? claro. Não, então eu me coloquei na situação. Ele não é o Gandalf, que é um mago, é fantasia. Ou o Voldemort, que é fantasia. Ele é uma pessoa, numa situação limite. Então eu acho até mais difícil. E é um trabalho de ator também. Exatamente, Não imagina exatamente. que é um ator que está fazendo. Exatamente. E vocês fizeram já a voz original também? Sim. E só explicar pra galera a diferença entre dublagem e voz original. E localização de jogos. Então são as três. Porque dublagem é isso que vocês estão falando. Tem o desenho pronto, tem lá o movimento da boca, tem o timing certo e você tem que encaixar lá. E a voz original? A voz original é como surge um desenho animado. Eles animam em cima da voz. Então... Não tem nem desenho ainda. Não tem nada. Tem um desenho, talvez, uma imagem. Tá animado. Nada. Talvez tenha umas cenas básicas, né, pra não você. tem. Nada. Não tem? Nada. Tem um roteiro. Tem o texto. Aí a gente faz a leitura como se fosse uma radionovela mesmo, em conjunto, né? Com todos os atores. Pra entender. Tá. E aí isso, a partir das vozes, é que se faz a animação. Então... E eles pegam, às vezes, até trejeitos ou movimentos de mãos. Exatamente. Sim, isso. Eles filmam também, né? É legal, é muito legal na voz original a gente ver o personagem quando você tá fazendo. Porque aí provavelmente aquele animador com o qual você nunca falou, ele vai sacar e vai falar: dá pra eu fazer isso aqui. Olha aqui, ela brincou aqui, dá pra eu fazer não sei o quê. E a gente recebe, na voz original, a gente, às vezes, né? Não é sempre, mas em geral a gente recebe a imagem do personagem. Saber o protótipo, né? Assim, que às vezes muda também um pouco aqui. Você tem aquele... Pra seguir. No trabalho de voz é o mais próximo do teatro que a gente tem. Eu acho que sim. Que a gente grava junto. Exatamente. Você tem liberdade de criação real, né? Dá pra colocar caco, né? Opa, tudo. É liberdade. Aí você tá livre. Bordão. Tudo. Aí você tá livre. Claro que tem o diretor ali ele vai falar, te regrando. Calma, tal, pá. É mais por aqui, é mais por ali. Mas é mais nosso, né? E a localização? A localização é um trabalho às cegas, né? A gente tem 10% de imagem de um jogo e olhe lá para, entre aspas, dublar. Então não dá para chamar de dublagem porque não tem lip sync. A gente ouve a referência em inglês, abre lá o Pro Tools com a onda sonora, a gente vê essa onda passando enquanto escuta a referência e o roteiro do lado e se vira nos 30. Tá sacando? Eu acho que eu entendi, mas e pra saber o tempo? É a onda. É a onda É o cara e de o lá. áudio que você Go, ouve. go, go. Você ouve lá o... Vai. Vai. Tá. É isso aí que você... E aí você... E aí o diretor mais ou menos te fala a situação. Olha, ele tá em fuga. Agora vão ser várias... Ele tá ofegante em fuga. Vão ser várias reações. Aí você ouve o cara... Aí você faz. E aí vai indo... Cabe ao ator ter uma imaginação fertilizada para poder imaginar as coisas o mais próximo da... E eu confesso que nesse Last of Us, no game... No primeiro? Tanto no jogo como na série. Quando eu estava fazendo, o que eu vi na tela, fui eu que fiz. A imagem tá lá. Sério? Mas muito. Que legal isso. Muito. Fomos bem dirigidos. Mas quando vocês fizeram o primeiro, tinha pouca coisa também de imagem? Nada. Primeiro, quase nada. A gente não tem imagem. E vocês nem imaginavam, porque vocês fazem muito trabalho, vocês não sabem qual vai estourar e qual não vai. A menor Vocês não tinham ideia que esse jogo ia ser mais um game. Primeiro, eles Ele não foi um dos tinham. primeiros a ser localizado. Mais um game. Ó, a gente fez o teste, eu fiz o teste em 2012, ele lançou em 2013. Não se tinha jogos com dublagem, né? Com localização. Não tinha? Então, Tinha pouco. um dos primeiros. devia ter Começou muito em Tinha 2011, poucos. assim. Tinha muito pouco. E, aí, E muita gritaria, muita coisa de exército, de guerra e tal. Essa Não carga tinha esse dramática papo. não existia, Não tinha o papo. Ué, que isso?
Senta aqui, vamos a Naughty Dog, né? Com esse, aí depois veio o Red Dead Redemption. Aí começou, foi paradigmático. Só que o Red Dead não tem dublado, né? Não tem? Aí eu já não sei. Eu joguei em inglês. Depois dá uma olhada, Lene. Eu acho que não tem. O pessoal do chat aqui também pode falar pra gente. Eu sei, agora fiquei confusa. Mas antes de falar mais sobre Last of Us, quero a experiência de vocês também com a dublagem. Carol, como foi? Porque quando a gente é criança, pelo menos a minha geração, a gente nem entendia que uma pessoa dublava, a gente só assistia e o desenho estava em português. Dr. Smith era aquela voz. Exatamente. Tanto que eu lembro de criança não entender direito, e eu não lembro se eu perguntei pra minha mãe ou pro meu pai, falei, a voz de tal pessoa é igual a... É muito parecida, sabe? Tipo, o Bruce Willis é parecido com não sei quem. Eu não entendi. Os atores têm a voz parecida, aí depois que me explicaram que era uma pessoa que fazia. Muito bom. Aqui a informação é que o Red Dead Redemption ele foi dublado a partir do 2. O primeiro não. O primeiro não teve, Tá. Então, é legal você falar de criança, né? Porque eu tinha essa ilusão um pouco e eu ficava meio que consumia muito desenho. Eu era viciado. Nossa, viciadíssimo. Não é? Eu e minha mamadeira, tipo, vendo tudo, muito pouco. Deitadinha no sofá, delícia. Sua lembrança mais antiga de assistir um desenho na televisão? Caraca, a mais antiga... Eu lembro de um... Eu precisei de ajuda pra saber. Era um meio japonês, que era um moleque com robô. É Astro Boy, eu acho que Astro Boy. Tinha isso. Astro Mas não Boy. essa versão atual, aquela versão antigona. Mas é que sim. Fantomas. Também. Speed Racer, todas essas coisas. Eu assistia assim, mas era... o meu era mais Looney Tunes, assim... Capão Tom mesmo. Tom e Jerry, gente. Tom e Jerry. Tom e Jerry eu joguei assistindo no cinema. Cinema? Antes do filme passava um desenhozinho. Olha, que era muito bom. Criancinha. Muito bom, muito bom. Que hoje o pessoal acha um absurdo de violento, né? Tipo, era normal, né? Exato. Nossa, serra, né? Como? Não dá pra comparar o que era com o que é hoje. E a gente não saiu aí batendo nas pessoas. O pessoal no chat aqui tá reclamando comigo, então falando que nem o 2 tem dublagem. Então eu peguei então a informação que eu tenho tá certa. O Red Dead, eu acho que ele tem Olha, estão falando assim, jeito de falar. Corrija aí que nenhum jogo da Rockstar é dublado. Então estamos dando a informação. Isso, nenhum jogo. Se eu não me engano, Red Dead, eu até falei com a Isabela sobre isso esses dias, e ela falou, não, Red Dead não tem, porque eles têm muito sotaque americano. Um é do Texas, o outro é de não sei o que lá. Então eles Imagina, você fazer com sotaque mineiro aqui, né? Ei, onde você vai matar ele mesmo? Eles dão muito valor a isso. Então eles preferem não localizar. Entendi. Mas enfim, eu tava lá, criança, né? Gostava, via as vozes, repetia, cantava junto com a Novice Rebelde. Na minha cabeça não fazia sentido ela falar em português e depois ela cantar em inglês. Eu achava isso estranho também. Mas eu aprendi tudo em inglês como se ela fosse assim, bilíngue. E a voz ficava diferente um pouco também, né? Ficava, né? Mas aí a gente não... Aí já é demais, sabe? E aí eu ficava imitando e tal, não sei o quê. Eu falei, que legal. Mas eu nunca pensei assim, vou fazer isso. Porque pra mim isso não era... respeito com o Lene aqui, ó. Fala assim, pesquisa direito, seu bêbado. Nossa, ô Lene! Sabem que você bebê. Ó, fama, cara. Pesquisa direito, o seu bêbado. Caraca, a galera tá te vendo? Não, o pessoal não vê ele. Os caras estão me rastreando. Caraca. E aí a vida aconteceu. Mas você queria ser o quê? Que você... Então, eu não tinha muita pretensão de nada. Eu gostava muito de música, gostava muito de ficar imitando coisas, ficava imitando Chitãozinho Chororó. Você morava onde?